A palavra de Deus diz 1 João 4,6, nós somos de Deus, você também pode ser de Deus. Aquele que é de Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito que atua na mente da pessoa, em outras palavras, né, do texto, aquele que é de Deus, o Espírito da verdade vai atuar nele. Aquele que não é de Deus, o espírito do erro, do engano, vai atuar nele. 1 João 4,6. Muito bem. O diabo tem a capacidade de entrar na mente da pessoa, no entendimento, e quando a palavra de Deus vem, ele desvia para lá, desvia para cá, vem pensamentos, vem modo de discernir. Sim, tudo é dirigido por dois tipos de espírito, né? Aquele que é de Deus vai ficar muito atento e vai ouvir a palavra. Aquele que não é, ele vai rebater. Não, porque isso, porque aquilo, né? Não é assim que acontece? A palavra de Deus diz isso, né? No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O que é cegar os entendimentos dos incrédulos? Incrédulo é aquele que nós estamos falando uma coisa, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, não, isso aqui não. O diabo vai lá e cega a mente dele, ele não consegue raciocinar, fala, não, deixa eu ver, tem alguma coisa errada, deixa eu comparar isso aqui. Ele não sabe discernir isso, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O que é a luz do Evangelho? A palavra. Ai, eu não gosto de ouvir isso, você fala mal, você fala isso, você fala aquilo, é muito dura. Jesus teve problema por causa disso, né? Mas a palavra é a palavra, né? Para que a luz do Evangelho resplandeça, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo aqui como que é a ação do inimigo? Então, quando eu tenho alguém aqui, eu venho com a palavra de Deus, porque existem dois tipos de pessoas. Existe aquela que quer conhecimento, ele vai questionar, ele vai perguntar. Existe aquele que por mais que eu mostre a verdade, por mais que eu fale, ele vai debater, ele já vem com o espírito, eu vou vencer ele, eu vou vencer isso, eu não estou disposto a pensar. É assim que funciona, né? Então está entrando nesse texto aqui. O outro texto está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, de quem? Do diabo, estão presos. Então, o ser humano ele só tem dois tipos de espírito atuando na mente dele, o espírito da verdade e o espírito do erro. E o espírito do erro, ele vai atuar conforme a vontade do diabo. Hoje eu conversei com um pastor, volta e meia só que ele não aguenta, ele desliga, depois ele volta de novo. Aí hoje eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, escuta, houve um escândalo aí da Igreja Mundial, do pastor Valdomiro, o apóstolo, né? E ele trabalhou lá nessa igreja, inclusive ele abriu uma igreja dele. Aí ele sempre está falando comigo, perguntei para ele, fulano, o Valdomiro Santiago, ele é homem de Deus ou não? Aí ele demorou. Aí ele mandou a resposta. Olha, nós não devemos julgar. Quem conhece é só Deus. Né? Que eles usam isso aí. Aqui nas minhas redes sociais eu estou cansado de ver isso aí. Eles usam um texto fora de contexto. Você está julgando isso aí, você está falando que não é homem de Deus, você está falando que isso vai para o inferno, ou fulano foi para o inferno. Por que eu falo isso? Porque eu estou baseado na palavra. É dura a palavra? É. Jesus mesmo falou mais do inferno do que sobre o céu. Então eu não posso ficar passando, olha, ele teve um deslize nessa pregação, ou ele teve um deslize assim. Meus amigos, meus irmãos, nós que pregamos a palavra, que ensina. A palavra de Deus fala que nós não vamos ter tolerância no dia do juízo.
A tolerância vai ser zero. Por quê? Porque nós lidamos com a verdade. Né? Então, quando eu falo para olha, isso aqui está a passos largos para o inferno. Se ele não se retratar, não se arrepender, como a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, olha, eu vou matar, eu vou fazer isso. E aí o diabo, não fala tão pesado assim, que vai ferir. Aí eu cito o livro de Gálatas, estou eu aqui para agradar homens ou agradar a Deus? Então tudo que eu faço aqui é para a glória de Cristo. Por isso que eu não ligo para número, já cansei de falar, não me preocupo com isso. Toda vez que eu vou fazer um vídeo aqui, eu oro a Deus, eu falo, Senhor, que uma pessoa entenda o teu evangelho, se salvar, tá bom. Como aqueles talentos, né? Ó Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, ou 1 talento, eu dobrei ele. É isso que eu quero, né? Então, o livro aqui de Timóteo fala que essas pessoas, eles estão fazendo a vontade do diabo, né? E para finalizar, capítulo 20, diz assim, capítulo 20, versículo 3, e lançou no abismo, lançou o quê? O diabo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. As nações é toda a população mundial, as nações. Então talvez você possa estar sendo enganado. Aí eu falo assim, vai para a palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava assistindo uma pregação, aí pum, uma coisa esquisita aqui. Esquisita aqui no meu ouvido, daquela pregação de um homem famoso. Aí eu falei, deixa eu pegar a Bíblia. Pausei, fui lá pegar a palavra de Deus. Eu falei, ele não está falando de acordo com esse texto aqui. Pensei comigo, ele não está pregando. Ele está dando uma sutilmente. Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Eu li aqui no versículo 3 do capítulo 20 de Apocalipse. Fala de engano. E no versículo 8, diz assim, do capítulo 20, e sairá a enganar, quer dizer, vai enganar de novo. O povo vai estar no reino milenar de Jesus Cristo, no reino milenar, um reino de paz, de justiça. O diabo vai ser solto, vai começar a entrar na mente das pessoas. O diabo é um espírito. E aí vai influenciar um que vai começar a fazer uma rebelião para ter a última guerra. Ele vai fazer isso. E às vezes ele faz. Nossa, o Zaqueu fala tão duro. Aí as pessoas falam assim, olha, você parece o santarrão, só você que está certo. Falaram para mim uma vez, falaram assim, só você que está certo, o resto todo mundo é errado. Falei, não, Deus reservou uma minoria que está certo. Não é só eu não, claro que não. Tem homens de Deus, está por aí, mas não aparece muito. Né? Mas eu jamais eu vou pensar que sou o único. Né? Eu espero que eu oro a Deus para que eu não saia da verdade, por mais duro que pareça. Para mim, às vezes a palavra, meu Deus, oh meu Deus, eu escuto alguma pregação, isso que serviu para mim, meu Deus, eu aceito, é isso que eu quero. O Senhor me perdoe, olha, essa palavra veio certinho para mim, essa correção, meu Deus, eu aceito. Às vezes é dura, mas para a minha correção, para a nossa correção. Espero que você não seja enganado pelo diabo, em nome de Jesus.